Olá, vamos falar hoje sobre uma forma de investir que é bem diferente. Já imaginou poder investir sem precisar virar um expert do mercado financeiro e ainda por cima, com um ponto de partida super acessível? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, o modelo de revenda de consórcio. Vamos entender direitinho como isso funciona? Para a gente começar, olha só esse dado, que é impressionante. No Brasil, 86% da população simplesmente não investe. É isso mesmo, 86%. Isso quer dizer que a esmagadora maioria das pessoas não está colocando dinheiro para trabalhar. A pergunta é, por que será, né? Por que tanta gente fica de fora? Bom, os motivos são até que bem conhecidos. Para muita gente, o mundo dos investimentos parece uma coisa de outro planeta, super complexo, que exige um monte de estudo. E ainda tem aquela sensação de que, no fim das contas, é muito esforço para um retorno que nem sempre vale a pena. Essa barreira de complexidade acaba sendo um muro para a maioria das pessoas. Mas e se a gente pensasse diferente? E se existisse uma alternativa que simplesmente derrubasse essas barreiras? Uma forma de investir que fosse de verdade simples, sem ter que ficar naquela neura de acompanhar o sobe e desce do mercado. Imagina só um cenário em que a única preocupação é pagar um boleto por mês. Só isso. Sem ter que decifrar gráficos, entender um monte de sigla, nada disso. Apenas um compromisso mensal simples e direto ao ponto. E o ponto de partida para esse modelo é um valor mensal de R$ 337,30. É um valor pensado justamente para ser acessível, para caber em diferentes orçamentos. E agora vem a parte que realmente chama a atenção. Com esse investimento mensal, o retorno que se pode ter quando a cota é contemplada fica ali entre R$ 26.000 e R$ 40.000. É justamente essa diferença brutal entre o que se investe e o que se pode receber que faz esse modelo ser tão interessante. Certo, mas como é que pode, né? Como um pagamento mensal se transforma num retorno tão grande assim? Vamos mergulhar agora no mecanismo por trás dessa operação para entender o passo a passo. O coração de tudo isso é a tal da carta de crédito. Pensa nela como um vale, um título que dá o direito a um valor, geralmente para comprar um bem, tipo um carro ou um imóvel. Nesse modelo, cada parcelinha paga num consórcio da Ademicon vai formando uma carta de R$ 100.000. É esse o ativo que vai gerar o lucro. Ok, existem duas maneiras principais de ser contemplado, ou seja, de botar a mão no valor dessa carta. A primeira é o sorteio, pura sorte mesmo, que rola todo mês. A segunda é uma jogada mais estratégica, o lance embutido. Nele, se usa uma parte do valor da própria carta para dar um lance e tentar antecipar a contemplação. Isso aumenta bastante as chances. Beleza? Vamos então para os números, para a coisa ficar mais concreta. Como é que esse lucro aparece na prática, tanto se for por sorteio quanto pelo lance? Quando a gente olha os dois cenários, o potencial fica muito claro. Então, no primeiro cenário, o do sorteio, a pessoa foi sorteada. A carta de R$ 100.000 fica disponível. O que acontece? A própria administradora oferece a recompra dessa carta por 35% do valor dela. Fazendo a conta, isso resulta num retorno de R$ 35.000. Simples assim. Agora, no segundo cenário, o do lance. A pessoa usa 25.000 da própria carta para dar o lance e antecipar a contemplação. Com isso, o valor líquido da carta passa a ser de 75.000. Aí a administradora recompra por 35% desse novo valor, gerando um retorno de R$ 26.200. Quer dizer, mesmo ser proativo, o lucro continua sendo enorme. A essa altura, a pergunta que não quer calar é, mas por que isso funciona? Qual é a lógica por trás do mercado que permite retornos tão expressivos? Essa é a grande questão, né? Por que uma administradora pagaria um valor tão bom por essas cartas que acabaram de ser contempladas? A resposta, na verdade, é bem simples: demanda. Uma demanda enorme do mercado por crédito. Pensa só, existe um batalhão de empreendedores, de empresas que precisam de dinheiro, de capital de giro. Só que as taxas de juros dos bancos são muitas vezes proibitivas. E é aí que as cartas de crédito contempladas entram como uma luva, uma alternativa de crédito muito mais barata e acessível para essa turma. Esse esquema aqui mostra a cadeia completa, o ciclo todo. Começa com o investidor comprando a cota. Quando ela é contemplada, a administradora recompra e o investidor recebe o lucro. O que a administradora faz? Ela revende essa carta para um empresário que está precisando do crédito. E esse empresário assume as parcelas que faltam. O ciclo para o investidor inicial termina ali, com o lucro no bolso e sem mais nenhuma preocupação. Certo, mas uma dúvida muito comum é sobre o tempo. E se demorar para minha cota ser contemplada?
Vamos falar sobre a segurança do modelo e como ele funciona bem, mesmo pensando no longo prazo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O lucro ainda vale a pena se a contemplação levar meses ou, quem sabe, até alguns anos para acontecer? A resposta, surpreendentemente, está nos números. Olha só que interessante essa tabela. Mesmo que a contemplação demore, digamos, 3 anos, o total investido seria de pouco mais de R$12 mil. Enquanto isso, o retorno mínimo seria de 26.200. Ou seja, o lucro ainda seria de mais de 100% sobre o valor que foi pago. A rentabilidade se mantém muito forte com o passar do tempo. Isso dá uma baita segurança. E além dessa segurança, tem um jeito de acelerar os resultados, ter mais cotas. Pensa que cada cota é como se fosse mais um bilhete na loteria, e cada uma delas pode ter um lance. Com 10 cotas, por exemplo, a chance de ser contemplado num mês qualquer, bom, ela simplesmente dispara. A ideia central aqui é que o modelo é escalável. Ter mais cotas não só aumenta dramaticamente as chances de ser contemplado mais rápido, como também multiplica o retorno financeiro lá no final. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Se a gente considerar a simplicidade, a segurança no longo prazo e esse potencial todo de escala, fica claro que é uma alternativa e tanto no cenário de investimentos. A questão que fica no ar é, sabendo de tudo isso, com quantas cotas uma pessoa poderia começar a construir um futuro diferente?